Meus irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, num livro que o Senhor tem falado comigo. Eu estava em oração um dia desse no meu escritório com alguns irmãos. De repente o Senhor trouxe fortemente à minha cabeça, à minha mente, ossos secos. Profetiza aos ossos secos. Profetiza aos ossos secos. Eu disse, meu Deus, eu parei a oração, levantei, peguei um papel, peguei uma caneta e comecei a escrever. Ossos secos, profetiza aos ossos secos. Abra aí Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14. A princípio vamos ler apenas alguns versículos, depois eu leio o restante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga assim, cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Diga assim, estavam sequíssimos. Amém. Até aqui, depois eu leio mais texto bíblico. Ficou bonito esses dois aí, viu? Meus irmãos, essa palavra de Ezequiel, nós temos que entender que ela está no Velho Testamento. E não dá para um pregador querer trazer para a igreja do Senhor no dia de hoje, falar sobre a mensagem, trazer, sem explicar no mínimo um pouco do contexto histórico, cultural. Não será uma mensagem expositiva, mas temática, mas que eu possa trazer um pouco do contexto. Israel estava nas suas piores situações, também exilada, levada pela Babilônia, sofrendo, feito sovaco de aleijado. O pão que literalmente o diabo amassou. E a imagem do vale de ossos secos fala que estava tudo espalhado. É uma visão que Deus deu a Ezequiel, fazendo com que ele tivesse um deslumbre, uma revelação profética do que realmente estava acontecendo com o povo de Israel. O povo estava desviado, o povo estava sofrendo, o povo estava triste, o povo estava desolado. E Deus fez o profeta enxergar como Deus estava enxergando o povo. E levou em espírito, diga assim, levou em espírito. Essa expressão levou em espírito, irmão, acontece até os dias de hoje. Tu acredita nisso? Eu conheço uma irmã, vou contar uma história que nem está aqui, me lembrei agora. Estava eu na casa da irmã Lu, sentado no terraço dela, conversando com ela. Irmã Lu é uma irmãzinha do Cocó, pretinha, matutinha. De 10 palavras que ela fala, 11 ela comete um errozinho. Mas pense numa mulher cheia da graça. Você pode dizer amém? Qualquer dia ela vem aqui. Quem crê nisso? Minha mãe Lu, eu chamo de vez em quando ela me vê. E quando eu a vejo. Aí, irmã Lu já teve 2 cânceres, Jesus curou ela dos 2. Aí, estava eu sentado no terraço dela, lá no Iraque. Sentada no terraço. De repente, conversando com ela. Aí passa um irmão na calçada. Quando o irmão passa na calçada, ela, só um minutinho, Tiaguinho. Aí ela foi lá, irmão fulano. O irmão voltou. Você está apressado? Eu vou levar um negócio ali. Quando voltar, passa aqui. Aí ele disse, está certo, irmã Lu. Ele foi. Aí ela voltou para o terraço, sentou e disse, ô meu filho, você ia embora, mas não vai mais não. Eu disse, por que, irmã Lu? Porque Deus me deu uma palavra para esse irmão há um tempo atrás. E esses dias o Senhor me levou em espírito no lugar e me mostrou o que aconteceu. Aí eu disse, mas ele caiu? Caiu. Ele volta não, irmão Lu. Volta nada aqui. Sabendo quem é a senhora, sabendo como a senhora crê em Jesus, sabendo que a senhora vai colocar ele no canto da parede, não, ele volta. Jesus me disse que ele ia voltar. Eu disse, meu Deus. Quando pensa que não, branquinho volta. Que acha mais de branquinho. Branquinho, amor. Eu não falei o nome dele, não. A mulher fica aqui regulando o cabo, né? Se não fosse a mulher, imagina. O que não saía da minha boca. Aí, branquinho voltou e disse, meu Deus. Estava aí meu cunhado nesse dia até aí. E um irmão que tinha pecado, adolescente, jovem, quando diz assim, pequei, foi o quê? Todo mundo já sabe, né? Com a namorada.
Aí ele estava lá e a gente pregando para ele, e ele chorando, mas ele confessou, se arrependeu, e irmã Lu dando uma palavra de conforto a ele para ele se levantar, e ele estava uma bênção, de repente vem esse irmão e entra, senta aqui, Branquinho, do lado dos meus irmãos aqui. Aí olhou para mim e perguntou: Tiaguinho, se Jesus voltar hoje, tu sobe? Eu disse: pela graça, eu subo. Apontou para o irmão que tinha acabado de confessar um pecado, um jovem da igreja. Está ouvindo, né, jovem? Está em pecado. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém ou não amém? Não vá dormir com isso, não vá viver a vida falsamente. Jesus está vendo. Não faz vergonha nenhuma confessar, faz vergonha continuar no pecado. Amém ou não amém? Eu falei para o jovem, mas serve para velho também. Aí, ela apontou para ele e perguntou: e tu, fulano, se Jesus voltar hoje? Aí ele tinha acabado de confessar um pecado. Ela disse: tu vai, meu filho, porque Jesus já te perdoou. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia dele. Aí ele: eu vou. Quando ela virou para o meu cunhado, ele disse: eu vou também. Irmãos, lembro como se fosse hoje. Nem pergunto. Quando olhou, aí olhou para Branquinho: e tu, Branquinho? Eu disse a tu, Branquinho. Irmão, eu procurava um buraco para empurrar a cabeça. Porque diz assim: Jesus não faz vergonha. Quem já ouviu isso? Jesus não faz vergonha a ninguém. Quem já ouviu isso? Agora, onde é que está escrito isso? Irmão, faz. Hã? Essa história é um texto mentiroso. Jesus não faz vergonha? Faz. Ele dá corda. Olha, se arrepende. Quando ele vem, meu velho, ele não quer saber não. Amém ou não amém? Prove a mim o contrário que eu digo: faz não, vergonha não. Mas eu digo que ele... Aí, se Branquinho não disse a tu, eu disse a tu que tu não fosse para Xangrande, meu filho. Que se tu fosse em Xangrande, tu ia cair lá com aquela mulher, meu filho. Eu não te disse, Jesus não me mostrou para tu não ir. Eu disse a tu e tu foi. Aí ele disse: fui não, irmã Lu. E eu procurando o buraco ainda para levantar a cabeça. Aí ela disse: ô meu filho, essa noite, o Espírito me levou até Xangrande. Eu entrei dentro do bar. E o bar tinha um monte de linguiça pendurada e cachaça na prateleira. E eu dizia: Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí o Espírito Santo me dizia: ele se embriagou pelo corpo dela. Ele se embebedou por ela. E não ouviu a minha voz. Ele veio até Xangrande e se relacionou com ela, uma mulher casada. E eles da igreja, irmão, amém ou não amém? Amém ou não amém? Pensa que Jesus não está vendo? Aí eu voltei para onde eu estava em espírito e me levantei da oração. Aí ela virou assim e disse: Branquinho, diz a mim que eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo, o Senhor vai me guardar. Agora, se tu estiver mentindo, tu tem 30 dias de vida nesta terra. E aí? Diga assim: misericórdia. Branquinho disse: é verdade, foi assim, do jeitinho que aconteceu. Hoje Branquinho está crente, é um obreiro da casa do Senhor, amém ou não amém? Se arrependeu, se confessou, porque quem confessa deixa alcança a misericórdia. Mas o Senhor é o mesmo, Ele não muda, Ele ainda dá visão, Ele ainda leva em espírito, Ele ainda manda a mensagem profética, Ele ainda cura, salva e liberta, amém ou não amém? Prepara para ir morar no céu. Você pode dar glória a Deus? É a mensagem pura do Evangelho. Não mudou. Estava o povo de Israel daquele jeito. E nesse contexto, Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? Olha que pergunta. Ezequiel responde com sabedoria e reverência. Ele diz: Senhor, tu sabes. Esta resposta nos ensina sobre a soberania de Deus e a confiança que devemos depositar nele, mesmo em situações que parecem impossíveis. Hoje nós vamos refletir sobre 3 verdades fundamentais reveladas nas Escrituras. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Diga assim: fala, Deus, que o teu servo ouve. Primeiro ponto:
o Deus que vê o vale. Abra aí, Ezequiel 37, versículo 1 até o versículo 3, vamos ler rapidamente. Versículo 1 até o versículo 3. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Primeiro ponto. O vale de ossos secos representa o Estado de Israel, um povo espiritualmente morto, sem esperança, sem identidade. A destruição de Jerusalém e o exílio babilônico deixaram o povo em uma condição desolada. Ei, eu não sei qual é a tua situação agora, pode estar numa catástrofe, pode estar no fundo do poço, espiritual, emocional, físico, financeiro, não importa qual seja a profundidade da catástrofe pecaminosa, inclusive, que você estava, ou que você está. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus vê o vale. Amém ou não amém? Deus está vendo o nível e profundidade do vale que você está. Tem um livro chamado Vales, Montes e Vales. Monte é quando você está em cima, irmão. Vale é quando você está embaixo. Eu não sei em que área da sua vida está em vale. Uma coisa eu sei, Deus está vendo o teu vale. Amém ou não amém? Deus vê a realidade, Deus conduz Ezequiel ao vale para mostrar que ele está ciente da situação do seu povo. Nós também enfrentamos vales em nossas vidas, momentos de sequidão espiritual, de dor ou de desesperança. Irmão, alguém aqui já ficou seco espiritual, que não tem força para orar, tirando eu, tem mais alguém? Não, até feder para eu ver. Irmão, é muito fácil a gente chegar para o irmão e dizer assim: vai orar, meu irmão. Como? Você dobra o joelho, só pensa nos problemas. Você abre a Bíblia, parece que você é cego. É assim ou não é? Já aconteceu de eu abrir a Bíblia, ler um versículo umas 8 vezes. Daqui a pouco, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou falando de mim, e eu sei que você não é diferente de mim. Amém ou não amém? Só que Deus sabe o nível e profundidade do vale espiritual, frieza que você pode estar enfrentando. Uma coisa eu sei, só em saber que Ele está vendo, nos dá esperança que Ele vai agir em meu e seu favor. No Êxodo, Ele disse: eu vi a aflição do meu povo, eu vi o seu clamor. Deus está vendo e está ouvindo o seu e o meu clamor. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele vê e ouve. Deus vê a realidade. E quando enfrentamos vales, somos tentados a acreditar que Deus nos esqueceu. Mas assim como Ele viu o estado de Israel, o povo, o estado que Israel estava, Ele também vê nossas lutas e dores. Devemos confiar que mesmo no vale, Deus está presente e tem planos de restauração. Amém ou não amém? Irmão, Deus não só vê, irmão. Tem gente que é curioso, tem gente que é fofoqueiro. Olha, tem um povo que é crente, diga assim, é crente. Mas é fofoqueiro, irmão. Chega para o irmão e diz: irmão, não é fofoca não, é só para a gente orar, viu? Olha, irmão fulano, irmão, esse vai resolver alguma coisa? Agora, dobra teu joelho, conta a ele. Eu me lembro, um hino antigo que diz assim: não conta a tua história a ninguém, só conta a tua história a Jesus. O homem solução não tem, silêncio é melhor. Leve a cruz, procure confidenciar quem te conhece melhor. Nas horas difíceis, o teu grande amigo é Jesus. Amém ou não amém? É para contar a Jesus, aí você sai contando a um e a outro. Conta para Jesus. Conta para Jesus. Você consegue confiar em Deus?
Você consegue confiar que Deus conhece a sua situação melhor do que você mesmo, sim ou não? Quem sabe a sua situação melhor, você ou Deus? Você e eu achamos que conhecemos a nossa situação. Deixa eu te dizer uma coisa, pode estar muito pior que tu não sabe. E eu posso dizer outra coisa? Pode estar melhor do que você imagina. A gente só consegue ver o que os olhos podem ver. Samuel chega na casa de Jessé, o belamita, para poder ungir um novo rei. Quando ele vê Eliabe, ele diz, eita Eliabe. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Toninho, fica aí de pé, por favor, pastor Toninho. Eu olho aqui, olha o tamanho de homem. Eu digo que tamanho de homem é de 1,80 m para cima, irmão. Eu não tenho esse tamanho, tenho inveja, né, Beto? É disso. Levanta, Toninho, 1,80 m. Olha, o profeta chega aqui e diz, eita, é este. Não, de um lado ele tem 5 centímetros a menos, tá? Agora, levanta antes. Veio de cavaleiro para ser desmoralizado aqui. Aí eu olho para esse aqui e digo, é nada. Esse aqui é velho careca, é nada. Esse aqui, novo demais, né? Não. Este é o homem. É ou não é assim? Porque a gente julga assim, não tenho dúvida. Cadê o óleo para mexer? Vou colocar. E o Senhor faz, Samuel. Tu vê como o homem vê, tu só vê a parte de fora. Eu vejo o coração. Amém ou não amém? Deus tem visto o seu coração, o meio do seu coração, Ele sonda. A pergunta é, tu treme ou se alegra sabendo disso? Se você confessar e deixar, alcança a misericórdia, aleluia. Pastor, não é Eliabe não, pastor, viu? Pode sentar, pastor. Aqui também, ó. Estava lá no campo, jogado. Ninguém dava nada. Deus estava olhando para aquele que ninguém dava nada. Deus é especialista em dar valor a quem não dá valor, porque Ele sonda o coração, um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Não, não importa se você é feio ou bonito, o seu coração está quebrantado ao Senhor, está disposto a fazer a vontade dEle. Ele não olha para a tua conta, Ele não olha para o teu conhecimento, Ele olha para o meio do teu coração e Ele não vê, Ele sente o cheiro da tua adoração. Amém ou não amém? Deixa eu sentir. Se é daqui ou se é daqui? Amém ou não amém? Amém. Ele conhece mais do que você. A palavra sequíssimo me chamou a atenção de forma absurda. Porque não foi seco. É vale de ossos secos. Mas quando ele foi revelando, porque a revelação de Deus é progressiva. Ele deixa você perceber uma coisa hoje, outra coisa amanhã, outra coisa amanhã. E quando é mais na frente, você fala, meu Deus, eu nem sabia que era assim. A gente acha que sabe das coisas, que está vendo as coisas, está sentindo as coisas. Não era ossos secos. Seco foi para chamar para ver. Quando ele foi revelar, ele disse, é sequíssimos. E sequíssimos não é osso seco. Osso seco é aquele que você comeu uma galinha, joga ali, caiu fora do lixo, só fica batendo, aí ele fica sequinho. Sequíssimo é um nível que se você pegar nele e fizer assim, ó, ele esfarela. Ele vira pó, esse não está seco, ou seja, seco é ao contrário de molhado, sequíssimo é ao contrário de ter solidez, força, estrutura, está tão mole que não aguenta uma coxa, que não aguenta que pegue na mão, assim ó. Tem gente aqui nessa noite que já está sequíssimo, mas a Bíblia diz que Jesus não apaga o pavio que fumega, nem arranca, nem quebra a cana trilhada. Antes ele dá uma palavra e levanta o morto, levanta o caído. Estava sequíssimo. Era só tocar. Se pisar então, virava pó. Xarela. Olha a situação desses crentes aqui. Que crente, pastor? Os da Bíblia. Lázaro fazia 4 dias que estava morto. Eu pergunto, os ossos dele estavam sequíssimos? Sim ou não? Não. Estava fedendo mal ainda? Porque quando está sequíssimo, quer dizer que não tem nem carne, não tem mais nada, nem líquido, não tem mais pele, não tem aquele corinho, aquela pelancazinha fina que encobre o osso. Não tinha. Seco, sequíssimo. Lázaro estava lá morto. Aí eu imagino, Lázaro, Pai do Senhor, conta aí como foi. Sei não. Eu sei que eu estava no paraíso. Quando eu pensei que o negócio ia ficar bom, a voz disse, Lázaro, sai para fora. Eu tive que voltar. Agora, pergunta a minhas irmãs, que elas sabem melhor do que eu. Sim, Marta e Maria, como foi? A gente estava sofrendo. Como é que ia ser? Uma loucura. Mandamos chamar Jesus, ele não veio. A gente ficou com raiva de Jesus.
Ele disse que não era para a morte e o bichinho foi e morreu. Eu não entendi o que ele estava querendo dizer. A mulher cantando, contando a história. Se perguntar, eu pergunto, não estava sequíssimo não, mas estava sofrendo, sim ou não? Sim ou não? Estava sofrendo, irmão. Eu pergunto, teve jeito, sim ou não? Responda, Vazão. Jesus disse, saia para fora, se creres, hoje verás a glória de Deus. Você pode repetir isso, se creres, verás a glória de Deus. Ei, para Lázaro, para Marta e para Maria, teve jeito. Ei, irmão, e a filha de Jairo? Tinha acabado de morrer. Lázaro fazia 4 dias. E aí a bichinha, a menininha, tinha acabado de morrer. Se for contar a história, eles vão dizer assim, ó, estava muito triste, mas Jesus chegou e teve jeito. Amém ou não amém? Quando Jesus chega, tem jeito. Se perguntar a filha da viúva, Lázaro foi 4 dias, a menina tinha acabado de morrer, a filha da viúva, da viúva, o filho da viúva, o único filho da viúva, está lá em Lucas capítulo 7. Lá vinha ela, com um cortejo de morte, de sofrimento, um menino morto, o único que poderia cuidar dela, que poderia sustentar ela, que poderia dar um consolo emocional, porque ela era tudo da vida dela, irmão. A gente não está falando de hoje não, que tinha pensão, não, que tinha não. A gente está falando daquela época que quem trabalhava era o homem, quem consultava era o homem, quem fazia as coisas era o homem, quem bancava, quem dava era o filho. Ela era viúva, tinha perdido o marido e agora perdeu o seu filho. Eu não sei quantos dias foi. Sei que no meio do caminho ela vinha com um cortejo de morte, chorando, sofrendo, ouvindo os pranteadores tocando um hino de sofrimento, um hino de dor, aquela luta toda. Dentro do caixão, o seu filho morto. Mas do outro lado vinha Jesus com seus discípulos, aprendendo sobre a vida, aprendendo com a própria vida, ao encontro da morte. E quando ele encontra com ela, ele olha para ela e diz assim, mulher, não chores. Como não chorar, Jesus? Tudo que eu tinha está dentro desse esquife. Jesus, qual? Esse? Levanta o menino, vai para a tua mãe, meu filho, vai, não chores mais. A morte teve que bater em retirada, porque quando Jesus chega, tem jeito, amém ou não amém? Não importa se é 4 dias, não importa se é osso sequíssimo, não importa se é na mesma hora a menina, não importa qual é a situação, o que importa é você e eu sabermos que quando Jesus chega, tem jeito. O problema que quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me fez uma pergunta, mas eu não sou o Espírito Santo, eu sou gaiato, eu sou irônico. Ele manda a palavra santa e eu pego a santa e ironizo, é pau, né? Quando eu perguntei, Senhor, o que tu queres falar comigo aqui? A pergunta é, será que o problema desse povo era maior do que o desse povo que vai ouvir essa mensagem hoje? Aí eu venho com a minha ironia, eu sei, eu entendo. O seu caso é muito pior do que o deles, claro que é. O meu caso é muito pior. Lá só morreu. Lá Lázaro morreu, lá o filho morreu, lá a filha morreu. É claro que o seu problema é infinitamente pior. Amém ou não amém? É assim? Teu caso é pior do que o deles? A tua dor, o teu problema, você trocaria sem pensar o teu problema. Pensa no teu problema agora, pensa na tua dor. Trocaria agora pela morte do teu filho? Não. Pela morte de quem tu ama? Do teu marido? Do teu irmão? É claro que não. O problema, irmão, escuta aqui. O problema é que você não crê mais no Jesus que fez. Você crê no Jesus que estão pregando hoje. Você crê no Jesus da religião. Crê no Jesus da previsibilidade, no Jesus que é previsível, no Jesus que não é o Jesus de verdade. Ele é o mesmo, está escrito em Lucas 8:37, porque para Deus nada é impossível. Você pode dizer assim, porque para Deus nada é impossível. Me diga se eu estou errado. Está errado, pastor. Eu não creio nesse Jesus. Quer ver? Se você não já conformou-se com a situação, responda para você mesmo. Se já não está aceitando qualquer resultado, mesmo que não seja milagre,
Irmão, deu errado, né? Ele foi embora, ou acabou aquela situação. Mas Deus não é obrigado a trazer de volta, né? Deus não é obrigado a fazer um milagre. Deus não é obrigado a restaurar a minha situação, as minhas emoções. Deus não é para ser Deus, tem que ser. Mão, nós estamos contando história para nós, para justificar que nós somos crentes, que nós sabemos crer em Deus e que se deu diferente do que se espera. Não é porque eu não sou crente, irmão. De fato, eu e você estamos contando historinhas, porque esperar por um milagre leva tempo, gera dor, gera angústia, gera sofrimento, gera medo. Mas uma coisa, milagre só vem por fé, e fé é algo que Ele gera em nós, quando e como Ele quer. Amém ou não amém? Não adianta, pode ver eu não sei qual é a tua história, não sei qual é a tua situação, mas eu tenho uma coisa certeza, não é pior do que a deles. Ou é? Porque se for, manda sentar. Mas o Espírito Santo me disse, Ele é o mesmo, Ele faz milagre do mesmo jeito, e eu estou nessa terra para glorificar o nome dEle e fazer a igreja crer nisso. Amém ou não amém? Foi assim que eu entendi a voz dEle. Ah, pastor, é muito dura essa palavra. É dura, mas é verdade. Você está aceitando qualquer coisa para ser feliz. Você não precisa aceitar nada para ser feliz. Você precisa crer em Jesus de todo o teu coração. E Ele sabe o que eu e você precisamos e fará o melhor por mim e por você. Amém ou não amém? Fica buscando a felicidade e se afunda na profundidade da tristeza. Não busque a felicidade, busque aquele que é a vida. Ele tem o controle de tudo. Amém ou não amém? Segundo tópico, Deus. O Deus que ordena a palavra. Se o primeiro tópico é o Deus que vê o teu vale, o segundo tópico é aquele que ordena a palavra. Ezequiel 37, 4 a 8. Quem está entendendo diz amém. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Amém? Tem palavra que não precisa pregar não, irmão, só você ler. Deus fala ou não fala na sua palavra? Quem, quando eu estava lendo aqui, percebeu algo diferente? O Espírito da palavra, irmão. O poder da palavra, Deus ordena a Ezequiel que profetize aos ossos secos, declarando, ouvi a palavra do Senhor. O ato de profetizar simboliza a confiança no poder criador e restaurador da palavra de Deus. Nós temos que crer que basta uma palavra e nós como servos seremos curados. Amém ou não amém? Transformação gradual. Quando Ezequiel profetiza, os ossos começam a se juntar e tendões e carne aparecem. No entanto, ainda falta algo. Diga assim, está faltando algo na minha vida. Irmão, às vezes as coisas começam a se organizar, mas está faltando algo. O sopro de vida, a Bíblia fala. O sopro de vida. Isso nos mostra que a palavra prepara. Diga assim, a palavra prepara. Diga assim, organiza. Traz esperança. Mas a vida plena vem pelo sopro do Espírito Santo. Tem gente que conhece a palavra de cós salteado. Você vai falar com ele na rua. Quando você começa um versículo, ele termina um versículo na sua frente. Está sem vida. Mas quando o Espírito é soprado em mim e você, a palavra gera vida em nós. Amém ou não amém? Trazendo para uma conexão com o Novo Testamento, Jesus é a palavra. Lá em João capítulo 1,
vai dizer isso, ele é a palavra, ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele é a palavra. E a fonte da vida, suas palavras são espírito e vida, está escrito em João capítulo 6, 63, e a palavra dele é espírito e vida. Assim como a palavra vivificou o vale, ele também vivifica os corações mortos pelo pecado e a frieza espiritual. Nessa noite, se você ouvir a voz do Senhor, não endurece o teu coração, porque Ele vai gerar vida, vida, vida e vida na tua vida. Amém ou não amém? É a palavra como Espírito Santo que faz isso. E eles estão aqui, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo está aqui. Amém ou não amém? Em tempos de crise, precisamos declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas. Não deixe o silêncio dominar o vale. Proclame a palavra que traz esperança, pior do que o silêncio, irmão. Eu vou dizer, pior do que o silêncio. Sabe o que é? É abrir a boca para falar o que não deve. Em vez de ficar em silêncio, que é ruim, abre a boca para declarar uma fé ao contrário. O que é fé ao contrário, pastor? Eu creio que não vai acontecer assim. Né? Eu creio que este ano será um ano de crise. Porque as estatísticas estão falando, o Banco Central está falando, o governo está falando, o presidente está falando, e toda vez que ele fala, o negócio piora. Eu creio que será um ano de luta. Ei, abra a tua boca, se for para abrir, para dizer assim, eu creio que com Jesus tudo é possível. Vai abrir a boca, abençoada, abençoada. Abra para declarar, eu sirvo a Jesus, eu dependo de Jesus, a minha fé é nele sustentada e tudo que é meu é dele. Se for crise, crise com Jesus é bênção. Se for abundância, será abundância com Jesus. Eu aprendi esses dias, estou declarando todo dia, sabe o quê? Senhor, eu quero tudo que tu tem para mim, que não me afaste de ti. Você pode declarar para mim assim, diga assim, Senhor, eu quero, eu recebo tudo que tu tem para mim. Tudo que tu tem para mim, que não me afaste de ti. Irmão, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Você pode dar glória a Deus por isso? Suas palavras estão alinhadas com a palavra de Deus. Qual é a situação? É um filho? Profetiza. É de Deus, meu filho. Minha filha, é de Deus. É a conta bancária, sei? A conta bancária é de Deus. O meu trabalho é de Deus, os meus clientes, os contratos que vão fechar, vão ser fechados, porque Deus está mandando. Amém ou não amém? A fé é algo espiritual, mas que move no mundo natural, irmão. Você não vai orar aqui para lá no céu um contrato ser fechado, não. Você ora aqui para com o poder do céu, o contrato aqui ser fechado. Alguém se converter aqui, alguém ser curado aqui. Agora a tua boca tem que estar em conformidade, a tua palavra em conformidade com a palavra de Deus. Quando Deus perguntou, pode esses ossos reviverem? O profeta não disse, sei lá, oxe, e eu sei. Pode não, Senhor. É sequíssimo aqui. O Senhor sabe melhor do que eu. Porque quando vem dúvida, em vez de abrir a boca para falar algo de incredulidade, na pior das hipóteses, abre a tua boca de forma profética. Senhor, está sequíssimo. Tu está perguntando se eles podem ressurgir, se eles podem reviver. Eu vou te responder o que tu quer ouvir. Senhor, tu sabes. Ah, irmão, eu me lembro que há uns 15 anos atrás, Deus me deu a oportunidade de pregar o evangelho para um amigo, que depois se tornou meu amigo, meu irmão em Cristo. Ele já tinha 18 anos de droga. Crack foi o que acabou com tudo, mas LSD, cola de sapateiro, maconha, durante os 18 anos, ele trocava as drogas, só não deixava, em tudo pegou a maconha, em todo o tempo. E ele quase que vinha aqui hoje, mas está na matriz, na Assembleia de Deus. Aí, ele me contou que quando ele não era crente, diga assim, não era crente, para você não achar que você é preferido de Jesus. A Bíblia diz que o sangue dele foi derramado pelo judeu e também pelo mundo inteiro. Amém ou não amém?
Aí, ele me contou, Tiaguinho, depois que ele se converteu, crente, ele contando a mim. Eu andava pela rua, irmão. Eu tinha ido para Sheikh Senoé, eu tinha ido para os mormons, eu tinha ido para a igreja católica, eu tinha ido para a espírita, eu tinha ido para a igreja evangélica, um bocado, e nada dava jeito. Eu andava pela rua, procurando droga, mas pela madrugada, muitas vezes, eu estava lá, na rua, descendo a Duque de Caxias, e orando, Tiaguinho. Eu dizia, Senhor... Ele dizendo a mim, eu não sei como é que tu vai resolver a minha vida. Eu não sei como é que eu vou sair dessa escravidão. O diabo está batendo na minha cara. O diabo está me humilhando. Eu não sei como sair. Como é que eu vou sair disso? Eu não sei, Senhor. Mas eu sei que tu sabes como fazer. Aí ele disse a mim, um dia eu encontrei um galeguinho. Ele disse, eu conheço um que pode resolver. Ele disse, eu quero. O nome dele é Jesus. E ele é crente até hoje. Jesus salvou ele, salvou a família dele, salvou os filhos. Ele hoje ele tem um negócio, tem carro, tem casa, tem tudo. E o melhor que ele tem a certeza de vida eterna. Irmão, diga assim, Senhor, tu sabes. Não diga, Senhor, tu sabes. Você não precisa diminuir a solução. Não. Para eu entender que é solução, então eu vou mudar aqui. Ó. Eu esperava isso. É isso que a Bíblia diz que ele pode fazer. É isso que os homens crentes antigamente diziam que era para ser. Eu vou mudar. Então eu vou dizer, não, agora pode ser assim, porque eu já estou satisfeito. Não precisa. O que você precisa é crer. Senhor, tu sabes. Quem está entendendo diz glória a Deus. Para terminar, primeiro tópico. Ele vê o vale, diga assim, ele vê o vale. Segundo tópico, o Deus que ordena a palavra, diga assim, ele ordena a palavra. Terceiro e último tópico, o Deus que sopra o Espírito, diga isso. Irmão, versículo 9 ao 14, capítulo 37. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair de vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Você pode dizer amém? O sopro que traz vida, depois de profetizar, Deus manda Ezequiel clamar pelo sopro. Quando o Espírito de Deus entra nos corpos, eles se tornam um exército vivo e poderoso. Isso nos ensina que a vida plena só é possível pela presença do Espírito Santo. Não tem vida plena quem tem a presença do dinheiro, não tem vida plena quem tem a presença de amigos, não tem vida plena quem tem a presença da mãe, do pai, da mulher, do filho. Vida plena só vem com a presença do Espírito Santo. Amém ou não amém? Assim como o sopro vivificou os ossos nessa visão, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, dando vida e poder à igreja para cumprir a missão. Em Atos 2 você vai ver o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor.
Antes desse dia, Pedro andava com Jesus. Mas quando veio no Getsemane, soldados e os religiosos para pegar Jesus, Pedro quis resolver as suas causas no poder do seu braço, assim como eu e você muitas vezes. Ele puxa a espada e quis arrancar a cabeça de Malco, porque não vem me dizer que ele quis arrancar a orelha, eu consigo imaginar. Deixa eu ver se eu alcanço a tua orelha aqui. Hein? De noite, no Getsemane, com medo, ele estava com a espada brilhando aqui assim, ó. Vai pegar meu quem? Vai pegar quem? Vai pegar quem? Me segura, me segura, me segura. Já deu aqui, ó. Zup. Eu acredito que Malco fez. Feito Matrix. Pegou de banda aqui, ó. Aí obrigou Jesus a fazer um milagre. Eu não creio que Jesus queria fazer aquilo. Não tá. Não. Eu disse, crente, tem. Toma, terra seca. Desaparece daqui, senão ele puxa o pescoço. Eu imagino, irmão. Hein? Porque não está escrito que tem um plano. Só que Deus é danado para resolver. Eu não vou usar outra palavra. Os nossos erros, estou entendendo a palavra. Jesus é danado para resolver as coisas que a gente faz, né? Amém ou não amém? Estão querendo trocar isso aqui? É muito chique esse povo. Amém. Quantas vezes, irmão, a gente compra demais, não era para comprar? Fala, Deus. E quando chega a fatura, Jesus, vai nela. Irmão, já me endividei, irmão, demais. Não foi uma vez só, não. Falando de mim. Eu sei que vocês não, todo mundo aqui é muito organizado. Diga assim, eu recebo. Porque Deus organiza com a sua palavra, meu amém. Aí a gente faz aquelas coisas, arranca a orelha de Malco, na hora do... Quando eu já fiz essa oração, irmão. Jesus, me dá outra chance, Senhor. Quem já fez comigo essa oração? Quem já fez? Só mais uma, Jesus, por favor. Essa eu prometo que eu não arranco uma orelha de Malco. Esse ano. Irmão, ei. Jesus ainda sabe resolver os teus erros. Mas a palavra dele continua a mesma. Vai e não peques mais. Amém ou não amém? Você pode dizer glória a Deus? Irmão, Pedro aqui, ó. Zapte! Jesus disse, não. E eu não podia rogar ao Pai, não, para ele mandar não sei quantos mil anjos. Miríades, sei lá quantos anjos. Eu imagino Pedro, tu quer? Então vai, irmão. Estou aqui, que a gente quer às vezes defender Jesus. Irmão, a gente crente, quando a gente quer defender Jesus, não precisa que você defenda Ele. Ele precisa que você pareça-se com Ele. Amém ou não amém? Não tem assim, me defenda. Tem assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Resumindo, Pedro correu. E ficou acompanhando Jesus de longe, Jesus levando pau, cacete, carregando a cruz. E Pedro acompanhando de longe. De repente tem uma fogueirinha, Pedro chega lá na fogueirinha e começa, ó. Aí começaram a perguntar assim, tu conhece? Oxente. Porque o mundo está te observando, amém ou não é? Olhando assim, digo, tu é crente. Sou não. Que tu se veste como eles? Só não, varão. Eita, tu fala como eles? Hein? A gente quer esconder. Está num jogo de futebol, aí fala um palavrão e depois, misericórdia. Nem consegue fingir que não é crente. Essa semana eu ouvi o testemunho do irmão aqui da igreja. Ele disse, pastor, que vergonha. Eu disse, que foi? Fui jogar bola. Eu disse, que se vergonha por causa disso? A gente está liberto. Eu disse, não, fosse isso era bom. Eu já jogo faz tempo. Tem que falar assim para ninguém pensar, olhar para ele, ninguém pensar quem é. Aí ele disse assim, fui jogar a bola, mas naquele dia que eu não estava bem. Não tem aquele dia que a gente está na carne, não tem? Que o vento passa, está soprando por quê? Já viu? Que a gente está nervoso. Bom dia por quê? Aí ele disse, eu não era para ter ido, eu estava muito estressado, eu fui. Jonadab,
Ele disse que quando estava jogando, o abençoado do juiz deu uma falta, deu outra. Aí o cão disse, está te perseguindo ele. Crente sendo perseguido no futebol. É só pode, né? Aí, o diabo disse, está te perseguindo. Ele foi lá e encarou o juiz. Não sei o que. Aí falou, de Gênesis a Apocalipse, os palavrões todos no mente dele. E pá. Quando termina no intervalo do jogo, ou foi no finalzinho assim, o juiz chegou para ele e disse assim, tu é crente, né? Aí ele, eu sou. Ele disse, continue sendo, porque tu crente está assim, mas se tu não fosse. Saia nunca da igreja. Ele disse, irmão, ele disse, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. O mundo não fez comigo, mas eu crente e passei por isso. Ele disse que acabou, foi para casa. A filha dele disse, poxa, pai, está tão estranho. Saiu tão feliz para jogar. Quando voltou assim, tem um negócio, tem alguma coisa errada. Irmão, ele foi para casa. E crente, quando fala o que não deve, entra no banheiro, senta na bacia e fica lá, né? No vaso. Ele foi orar, pedir perdão a Jesus, fez um texto no grupo do futebol. E disse, isso que vocês viram hoje não é testemunho de um cristão. Eu estou aqui para pedir perdão a vocês. Eu não deveria ter feito aquilo. Isso não representa meu Jesus. Me perdoa. Vocês não podem ver isso. Isso não é símbolo do cristianismo. Isso não é comportamento de alguém que se diz cristão. Me perdoe. Professor, ele disse que no privado veio os 007, que era crente que ele nem sabia. Que jogava com ele. Disse, irmão, eu também sou crente. Tu falou ali, mexeu comigo. Aí ele disse, a terra, só eu que fiquei sofrendo. Irmão, não dá para esconder que é crente, não. Diga assim, tem uma marca. E se você não glorifica a Deus, o próprio diabo vai fazer você passar vergonha. Amém ou não amém? Ele dá o cardápio e depois diz, olha a conta. Salário do pecado. Se você for ver o pastor Tonho falando as coisas que ele sabe, tem muita história já disso assim. Irmão, Pedro, quando não tinha o Espírito Santo, era assim. Quando ele não era dominado pelo Espírito. Porque a Bíblia diz que aquele que é filho de Deus, ele é o quê? Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Diga, guiado pelo Espírito. Diga, guiado pelo Espírito. Não é dominado pelo Espírito. O cão que entra na vida do cara e domina ele. O Espírito Santo não. Eis que eu estou à porta e eu bato. Se deixar entrar, eu entro. Mas você fala o que quer, porque o Espírito Santo não tira as tuas vontades. Ele lhe dá poder, capacidade para suportar e para vencer a vontade do pecado. Amém ou não amém? Isso chama-se domínio próprio. Eu estava conversando com o Toninho e disse assim, irmão, eu penso mal. Penso mal. Eu só não falo. Mas que eu penso. Foi ou não foi? Eu penso. Se serve de consolo, eu penso. Eu só aprendi a não falar, um pouquinho. Porque pensar já é ruim, imagina falar. Quando você pensa, você gera o mal com você. Quando você fala, você bota para fora e esse mal engravida o pecado. Amém ou não amém? Dá para entender o símbolo? Mas a gente vai aprender, de glória em glória, a gente vai aprendendo, vai sendo crente. Amém ou não amém? Irmão, quando Pedro estava sem o Espírito, era assim, quando ele recebeu a unção do Espírito Santo, a Bíblia diz que aquele cara que negou a um povo que não podia fazer nada com ele, quando estava cheio, foi lá e disse, arrependa-se e se converta para que chegue o tempo do refrigério. Tinha 3.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que naquele dia ele estava cheio do Espírito Santo e ele pregava para gente que era um exemplo do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália. Cada um na sua língua entendia na sua própria língua o que ele pregava. Amém ou não amém? O milagre não estava no que ele falava, o milagre estava no que o povo ouvia. Deus tem poder de abrir os ouvidos daquele que ouvia a palavra de Deus. Conclusão. O Vale de Ossos Secos nos ensina que Deus vê nosso estado e tem um plano. James, vem aqui, traga o pessoal para louvar aqui, para o povo entender que está acabando. Deus vê nosso estado e tem um plano de restauração. Você pode dizer amém? Ele está te vendo, irmão. A sua palavra é poderosa para trazer ordem e esperança.
Seu Espírito é essencial para vivificar e transformar nossas vidas. Assim como Ezequiel respondeu, tu sabes, Senhor, somos chamados a confiar na soberania de Deus, mesmo em meio ao caos. Ele é o Deus que transforma vales de morte em campos de vida. O teu vale vai se transformar em vida se tu se permitir ser cheio do Espírito Santo. A pergunta é: poderão viver esses ossos? Pergunta a teu irmão assim: esses ossos podem viver? A resposta está na sua fé. Se creres, verás a glória de Deus. Permita que Ele restaure sua esperança, renove sua fé e sopre o Espírito sobre você. Deixe o vale para trás e caminhe para a parte do exercício com Deus, do exército e do exercício com Deus. O último versículo está em Ezequiel 37:14, que diz: e saberão que eu sou o Senhor, que eu falei e eu cumpri. Diga assim: eu saberei que Ele é o Senhor, que Ele falou e Ele cumpriu. Amém. Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.